Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um vídeo do canal com o objetivo de analisar as Escrituras Sagradas, ok? E hoje com o tema as três fases do homem, ou os três reinados do homem, corpo, alma e espírito. Vamos compreender essa trajetória da humanidade, desde a criação de Adão até os dias presentes e os dias futuros. É algo extraordinário, tenho certeza que você vai gostar. Fique até o final do vídeo, que o aprendizado será 100%, ok? E o primeiro estágio do homem, ou o primeiro estágio da humanidade é alma vivente. Vamos compreender como isso funcionava, ok? Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso quer dizer que o homem tinha plena consciência de si, ele tinha plena domínio em suas faculdades mentais, ok? E todo o corpo e o espírito estava submisso a essas faculdades mentais. O homem dominava seu corpo, o homem dominava seu espírito, tanto é que a capacidade dele era extraordinária. Deus encaminhou os seres vivos para que o próprio Adão desse nome, e foi ele que deu nome a todos os animais criados naquela ocasião. E nesse período ele vivia como esses super-heróis que vemos aí nesses filmes de mitologia, onde existia semideuses. Sim, Adão era dessa forma. Ele foi criado para ser um homem autossuficiente, ok? Nesse tempo não havia cansaço corporal, não havia doenças, não havia perturbação com questão de idade, velhice. Adão tinha uma autocapacidade física extraordinária. Todavia, tudo isso estava sujeito à sua capacidade mental. A sua consciência dominava tudo. A Bíblia diz que Deus colocou ele no jardim para lavrar, ou seja, cuidar, trabalhar, certo? E também guardar. Mas guardar de quê? Tem um vídeo aqui no canal, a qual já explico essa situação, de fato, qual era a condição de Adão no Jardim do Éden. E lá você vai compreender por que tinha essa função de guardar. O fato que a única ameaça que existia naquele tempo era a ameaça espiritual. Então, Adão já tinha uma alta capacidade também espiritual de proteger aquele lugar de forças espirituais. Dá para compreender a capacidade autossuficiente que Adão tinha em si mesmo? Enfim, Adão tinha uma vida extraordinária em termos de físico, em termos espirituais, certo? Adão tinha uma comunicação direta e excelente com Deus. Isso é fruto da sua autoespiritualidade. Lembrando que toda essa capacidade mental, ela é dada através pelo Espírito, certo? Tanto é que quando Adão peca, quando o homem peca, a morte que ocorre é a morte espiritual, em primeira instância, ok? Aí que vem a segunda parte, o segundo período da humanidade, que é o período carnal. É onde a carne, a alma passou a ser submissa aos desejos da carne, porque o seu espírito foi aniquilado, foi abatido. Observe, o homem foi e transgrediu a lei do Senhor. Foi e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual foi determinado que não podia comer. O que ocorreu? A morte. Uma morte espiritual, certo? A partir desse momento, passou a entrar o reinado da carne. Olha o que diz capítulo 6 de Gênesis, versículo 3. Então disse o Senhor: Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Observou?
Aqui o homem já não é chamado mais de alma vivente. O homem aqui já está sendo chamado de carne. Ok? Porque agora o reinado, o período que governa sobre o homem, é o período onde a sua consciência já não tem mais aquela autocapacidade de dominar a si mesmo. Muito pelo contrário, agora a sua consciência está sujeita aos desejos da carne, às suas vontades. A julgar pelo que ocorreu já com Caim e Abel, e daí para frente só foi tragédia. Veja o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só maldade continuamente. Viu? Em pouco tempo, o que ocorreu quando o homem ficou desprovido do seu espírito. O espírito é que dá a autocapacidade do homem de ter uma consciência independente, dominativa sobre o corpo. Compreende? Era o espírito que dava essa faculdade a ele. Após a morte espiritual, o que ocorreu? A carne tomou conta e a maldade, pronto, se multiplicou sobre a terra, como está escrito aqui. O período agora é um período carnal. Esse período que nós conhecemos. Desde a queda até hoje, vivemos nesse período carnal. E o que é ser dominado pela carne? É as vontades que nos dominam e, de fato, nem sequer temos consciência disso, a não ser pelo Espírito. Porque o homem se auto-justifica, o homem se acha bom, o homem, em sua plena carnalidade, ele se acha injustiçado pelo Criador, ele se acha injustiçado pelo seu próximo, não atentando para aquilo que ele é. Veja como a sua consciência está totalmente vendida aos desejos carnais, aos desejos naturais, que nem sequer consciência dos seus sentimentos, das suas vontades, das suas ações ele tem. A julgar que um próprio bandido se julga vítima, se julga uma pessoa justa, que está fazendo justiça em razão de uma injustiça que ocorreu com ele. Certo? Ele nunca vai se achar culpado, ele vai estar sempre medindo as suas ações, culpando alguém. Veja a loucura que é o sentimento da carnalidade, que é esse período qual vivemos. O homem pratica o mal, o homem em seu excesso de raiva, pegar como exemplo, o homem em seu excesso de raiva, ele faz loucura e ainda assim não reconhece que é uma loucura. Ele vai culpar sempre o próximo por ter ocorrido aquilo. E as suas ações ele vai ter que colocar como justa. Observe aqui o que diz a carta aos Gálatas, versículo 19, que vai definir um pouco o que é esse reino, ou esse estágio carnal. Porque as obras, ou ações da carne são manifestas ou conhecidas. As quais são, vamos lá? Prostituição, impureza e lascívia. É interessante que aqui ele já começa por uma ordem. E é uma ordem lógica. Veja bem, o primeiro estágio do homem era um estágio onde a consciência tinha pleno domínio sobre os impulsos da carne do corpo. Praticamente não se conhecia. Ok? Tinha mais uma noção espiritual de ligação com o Eterno. E desfrutava de todos os benefícios materiais que Deus construiu para o homem. Muito bem. Após a queda do espírito, automaticamente o prazer maior que se estabeleceu, o único prazer que se estabeleceu, primeiramente, foi o prazer sexual, o prazer voltado para o sexo. Eu não estou aqui dizendo que é pecado, presta atenção. Ouça bem o que eu estou falando. Não estou falando em termos de pecado, estou falando em termos de ações, em termos de sentimentos dominantes. Ok? Sabemos que o primeiro sentimento que move, o primeiro sentimento carnal que move o homem, que move o mundo hoje, é esse. Enfim, então saindo da condição espiritual, a alma passou a não ter mais controle sobre si, e esse impulso sexual, que é o desejo da vida, é natural, certo?
que é o impulso que dá a vida, como ele é tão extraordinário, é tão satisfatório, digamos que seja o melhor de todos os sentimentos que há no homem, mais atraente, mais potente, porque é um sentimento voltado para a vida, é um sentimento de criação. Natural isso. Essa parte dominou logo o ser humano. De primeira ordem estão esses sentimentos voltados para o lado sexual. Aí, em segunda categoria, que não é de fato nem primeiro nem segundo, mas ele listou aqui como um conjunto de sentimentos que andam junto, ok? Aí vem idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, olha só, raiva, iras, pelejas, dissensões, que é separações, heresias. Aí vem o terceiro bloco, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Essa aqui eu gostaria de fazer uma parte. Geralmente os religiosos pregam muito acerca de bebidas. Eles condenam como pecado, certo? E tantas outras coisas. No entanto, eles não olham que eles mesmos são vítimas desse ponto aqui, ó, glutonarias. Você conhece algum religioso que não é glutão? Responde aí. Enfim, e coisas semelhantes a essa. E a lista não para aqui, certo? Tem muitas mais coisas. É porque aqui é uma questão muito bem resumida, ok? Mas o fato é que todas essas coisas passou a dominar a consciência do homem. O homem não tem mais consciência de si mesmo, não tem mais consciência dos seus atos. Para ele é uma coisa normal. Para ele se prostituir é uma coisa normal. Para ele ser uma pessoa agressiva é uma coisa normal. Ok? Para ele ser uma pessoa violenta é uma coisa normal. Para ele ser uma pessoa totalmente ignorante, depravada, é uma coisa normal. Compreende como é isso? E a sua consciência está totalmente subjugada aos desejos, às suas vontades. Esse é o estágio carnal, o estágio da carnalidade, que vivemos desde a queda de Adão até os dias de hoje, e assim será até o finalizar de todas as coisas. Mas vamos agora ao terceiro estágio, que não é o último. Observe, no terceiro estágio, o qual iremos ver agora, é um momento importantíssimo. Não é o fim, ok? Mas é um momento onde esse espírito, o qual se perdeu lá atrás, ele foi vivificado por Cristo Jesus, colocando aqui um contrapeso contra as obras da carne. Isso quer dizer que estamos vivendo num período onde carne e espírito estão atuando ativamente. Isso é o que diz lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. E um se opõe ao outro para que nenhum faças o que queres. Deu para compreender? Então há uma luta. Nesse período que estamos vivendo, há uma luta entre o Espírito nosso que foi vivificado para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? E ainda sob o domínio também da carne. Olha que coisa terrível. É um momento terrível para nós, sim. Porque não estamos nem de um lado nem de outro. Estamos no centro dessa batalha e a decisão cabe a nós. Antes, quando não tínhamos mais a capacidade, a carne dominava, mas hoje temos a capacidade de escolha. Embora é uma escolha, isso não nos livra de pecarmos, isso não nos livra de cometermos ainda os desejos e vontades da carne. Porque a salvação, inicialmente, ela veio do Espírito e do entendimento. Observe agora o que diz. Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Viu? Cristo veio e nos trouxe vida, quando estávamos ainda mortos em quê? Ofensas e pecados. Em que, no outro tempo, andaste, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Observe o versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, observa, nos desejos da nossa carne. Não tínhamos controle sobre isso. Andávamos nessa submissão aos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não tínhamos como controlar isso. A nossa consciência perdeu a autocapacidade de ter domínio sobre o nosso corpo. Isso em virtude da queda do espírito. Como lá no primeiro versículo diz que estávamos mortos em ofensas e pecados. Como assim mortos se eu estou trabalhando, estou andando? Porque a morte é uma morte espiritual e a morte de consciência. Não a morte física. A morte física é uma consequência justamente dessa transgressão e dessa dissociação do espírito do homem para com a sua consciência. Mas diz aqui que Cristo nos ressuscitou, nos vivificou. E vivificou em quê? Novamente trazendo à tona ou trazendo em vida o Espírito. Observa. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, mais uma vez declarando qual é a condição do homem. Nos vivificou juntamente com Cristo. Assim que ele ressuscitou, nós também ressuscitamos em espírito. Sim. Sim, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pronto. Lugares celestiais não é o lugar onde entra carne e sangue. Não, é lugar espiritual. Nós já estamos inseridos nesse contexto espiritual. Nós já estamos inseridos nesse contexto celestial. Tanto é que a nossa batalha, ela se dissolve ou ela acontece nessa atmosfera espiritual. Não é contra carne e sangue. Compreende agora? O problema aqui é que ainda estamos sob essa ação da carne. Certo? Estamos sob esse balanço entre carne e espírito. Daí a Bíblia determina que devemos escolher andar em espírito, para que as obras da carne não tenham domínio sobre nós. Mas esse não é o estágio final. O estágio final é quando voltaremos para aquele estágio inicial, onde a carne não terá mais esse domínio sobre nós, nem terá esse efeito pecaminoso. Porque a promessa é essa, que teremos novos corpos. Porque assim como Cristo é, nós também seremos, certo? A matéria que é corruptível se transformará em algo incorruptível, um corpo glorioso, sem mais essa mancha de pecado, e agora uma consciência espiritual dominando novamente. Esse é o final de todas as coisas, esse é o final do terceiro período que estamos vivendo. Não sei se devo ainda chamar de quarto período, vou colocar assim, é o final dessa transição que estamos vivendo, porque é uma transição, certo? E essa transição se dá em decorrência ainda da livre escolha do homem. Sim, Deus respeita muito isso, assim como respeitou a questão da livre escolha do homem no Éden, continua respeitando até hoje. Compreende aqui os três estágios, os três reinados do ser humano, da humanidade, alma vivente, corpo, e agora esse terceiro estágio, onde é o espírito, atua, porém também o corpo atuando de forma ativa. Ninguém pode dizer que não peca, ninguém pode dizer que é santo. Em seu espírito sim, mas no seu corpo você não é. Em sua mentalidade carnal você não é, e essa ainda está ativa. Eu tenho o hábito de dizer, as pessoas têm uma ilusão, achar que elas estão totalmente convertidas. Não, ela foi convertida no espírito e na mentalidade, nos pensamentos, porque isso aqui, a carne, ela não se converte. O próprio apóstolo Paulo passou por apuros e dificuldades em relação a ela. Os apóstolos, ok? Quando Pedro
ali diante dos gentios, que estava vivendo de forma amigável, ao chegar pessoas de Jerusalém, judeus com costumes mosaicos, e ele começa a se afastar dos gentios, com vergonha dos gentios, certo? E Paulo o repreende. A ação de Pedro ali é ação carnal, entendeu? Não estava de fato direcionado pelo Espírito. São essas coisas. O homem ainda tem, sim, forte em si a carnalidade. Nós vamos praticar coisas erradas, nós vamos pensar coisas erradas, nós vamos falar, nós vamos olhar, certo? Porém, isso não mais terá domínio sobre nós. Não seremos mais escravos. Temos agora um alto poder, uma alta capacidade de dizer não. Ainda que cheguemos a fazer, temos o alto poder de dizer não, porque nós agora estamos revestidos do Espírito de Deus, nós estamos revestidos de Cristo, nós somos vivificados com Cristo. Nosso espírito voltou ativa, voltou a ser atuante. E isso nós temos a plena consciência, a nossa consciência voltou à tona, certo? É quando você está fazendo algo pela carne ali, sem noção nenhuma, apenas sentindo, e o Espírito traz em sua memória, em sua mente, isso é isso, não se deve fazer. Isso é uma autoconsciência. Deu para compreender? Enfim, fica aqui esse breve resumo do que é de fato as 3 fases e o que está por vir. E nos acompanhe, permaneça nesse canal, interaja, compartilhe, comente, dê seu like, porque é de grande importância para prosseguirmos aqui nessa interação, trocando informações. Ok? Fique na paz do Altíssimo, o Eterno, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas. Como diz ali o Salmo 24, porque a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. O mundo, presta atenção, o mundo também, e tudo aquele que neles há. Certo? Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo. Até lá.